Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras de todo o Brasil. Finalmente chegou o grande dia da série Cabeleireiro Alto Padrão, aquele que fatura 10k a mais por mês. Eu sou Osana Pimentel, técnica habilitada em colorimetria e especialista em mecha. E durante essa jornada eu vou te mostrar como é possível evoluir em colorimetria e mechas e ter reconhecimento e valorização profissional. Mesmo que você nunca tenha sido cabeleireira na sua vida, mesmo que você nunca tenha trabalhado em um salão antes, mesmo que você seja iniciante do absoluto zero, ou ao menos tenha colocado as mãos em um cabelo antes. Para quem é esse evento, Osana, de colorimetria e mechas? É para você que é iniciante do absoluto zero e que deseja se tornar um especialista em mecha em colorimetria. Para você que já é cabeleireiro também há anos, mas que nunca conseguiu romper até hoje nessa profissão. Para você, cabeleireira, que não aguenta mais trabalhar por preço baixo. Para você que quer trabalhar de casa, quer ter tempo com seus filhos, com a sua família. Para você que quer melhorar a sua técnica, cobrar mais e trabalhar menos. É para todos que desejam faturar 10k a mais por mês. Se tornar uma cabeleireira que cobra o que realmente vale. É sim possível. Veja o depoimento de quem já chegou lá. Quem é Osana Pimentel? Cabeleireira há mais de 19 anos. Já foi técnica pelo Planatec, um programa do governo federal. Fui instrutora de uma escola de cabeleireira, onde formava pessoas comuns, né, profissionais cabeleireiros. Fui técnica de uma empresa italiana de cosméticos durante mais de 5 anos. Mas o que eu quero te dizer é que na minha vida nem sempre foi assim. Eu quebrei muito cabelo. Eu já dispensei muitas clientes por não saber como fazer a técnica. Eu vi aqueles cabelos de novela, aqueles cabelos daquelas artistas, né, com aqueles cabelos bonitos. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, como é que eu faço para conseguir fazer esse cabelo? E eu pensava comigo assim, se chegar alguma cliente no meu salão me pedindo essa técnica, eu realmente não sei nem por onde começar. E era assim que eu me sentia, com medo, insegura. E eu errei muito. E hoje eu estou aqui para te mostrar que existe sim uma luz no fim do túnel, uma direção nesse túnel escuro que você está vivendo. Ok? Mas agora eu quero que você se apresente, você participante. Me diz qual é o seu nome. Escreve aí qual é o seu nome, qual é a sua cidade, quantos anos de profissão você tem, como você me conheceu. Gente, eu quero saber como é que você me conheceu. Deixa aqui nos comentários. Você já me segue? Se você já me segue, me diz se você tem gostado dos meus conteúdos, o que você tem achado dos meus conteúdos. Eu quero ver o seu nome aqui. Eu quero saber de qual é a sua cidade, quantos anos de profissão você tem, se você já me segue, se você realmente gosta dos meus conteúdos. Eu quero ver o seu comentário aí. Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos escrever. Escrever seu nome, eu quero ver o seu comentário. Cadê, cadê? Você vai dominar todas as técnicas para se transformar em uma cabeleireira, em um cabeleireiro 10k. Mas você vai dominar o quê? Com inteligência, com estratégia. Porque se você não tiver inteligência, se você não tiver estratégia, você vai trabalhar muito e não vai sobrar dinheiro. Existe um passo a passo, existe uma técnica de como você fazer para você faturar 10k. Por quê? Primeira coisa que você faz, você melhora a sua técnica. Não tem como você aumentar o seu preço. Nós vamos falar aqui sobre precificação, então fica comigo. Não tem como você melhorar você cobrar mais sem melhorar a sua técnica. Então, o primeiro passo é você melhorar a sua técnica. Com o cabelo que você faz hoje, você não consegue cobrar mais. A sua cliente não vai te valorizar. Então, primeiro você evolui. Primeiro você aumenta o seu valor. E aí, depois você aumenta o preço, porque valor e preço tem diferença, gente. Vocês vão aprender aqui hoje comigo a respeito disso. Então, primeiro você melhora a sua técnica, aumenta o seu preço, trabalha menos e cobra mais. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Isso é método, isso não é receita. E nosso método é para você que busca valorização, reconhecimento. Isso você só consegue com excelência no seu trabalho, excelência na sua entrega, excelência no seu resultado. Você não consegue isso, gente, de qualquer jeito. Tem que ter técnica, tem que ter passo a passo. E trabalhar demais não significa ganhar bem. Salão lotado não é sinônimo de grana, não é sinônimo de você faturamento. Não tem nada a ver. O segredo é melhorar a sua técnica. Oferecer um trabalho de qualidade para sua cliente. Atrair clientes que pagam o preço do que realmente vale. Mas o passo
inicial é a técnica. E depois a estratégia de precificação, que nós vamos falar aqui, porque até para você aumentar o preço, você tem que saber. Não adianta você chegar achando que você vai aumentar o preço, que o seu cliente vai aceitar facilmente. Você tem que criar uma estratégia para você aumentar o preço sem que ela sinta. E a estratégia, só para vocês entenderem um pouquinho, é primeiro você melhorar a sua técnica, aumentar o valor percebido para o seu cliente. Vou falar mais sobre isso. Depois, você mostra para ela a sua técnica. Mostra para ela a sua evolução. Porque antes de você mostrar para o seu cliente, se você quiser aumentar o preço, você não vai conseguir. Primeiro você aumenta, melhora a técnica. Depois você mostra para ela que você evoluiu. Aí sim, depois você aumenta o preço. Vou falar mais sobre isso, segura aí. Quando você domina a colorimetria e sabe precificar, captar clientes, você consegue trabalhar menos e ganhar mais de verdade. Veja o depoimento de Rose, que hoje cobra de 800 a R$ 1.000 por uma mecha. Meu nome é Rose. Eu tinha muitas dúvidas. Eu, antes do curso da Osana, eu era aquela profissional, especialista em cabelos naturais, que fazia uma morena iluminada, mas eu não sabia por que eu fazia assim, né? O 8.1, e eu fazia o que o povo fazia. E a dificuldade aparecendo, e não tinha solução, e eu sempre perguntando. E minha amiga de curso, de especialista, achou a Osana. E a Osana dando a direção, né? Dando a direção, sempre com muita atenção. E aquilo ali me empolgou muito. Eu digo, por que eu não posso aprender? Mesmo com a idade que eu tenho, mexer, né? Tratar de cabelo depois dos 52 anos. Então, aquilo pra mim era um desafio. E ela desvendando todo o mapa do tesouro. A cada live ela desvendava ela abria uma caixinha. E quando ela abria essa caixinha de conhecimento, eu dizia, eu posso. Eu vou estudar e eu vou conseguir. Então, e a Osana me guiou no meu primeiro trabalho de iluminação. Eu fiz esse primeiro trabalho guiado por ela. Foi um sucesso. Um sucesso. O curso da Osana não é um curso de colorimetria. É um curso de vida. Eu antes da Osana e depois da Osana, quem sou eu? Os trabalhos ficaram mais do que interessantes, empolgantes a cada dia, a cada trabalho que eu ia fazer. Aquelas dificuldades que eu achava que eram as piores e que eu jamais poderia fazer, ela foi se transformando em brincadeiras, né? Vamos brincar de colorir. A estrela passa a ser uma estrela divina. Então aquela estrela que era escura na sua cabeça, ela se torna realmente uma iluminação de cores. E isso foi solucionado, desvendado para mim no curso. Tô velha, me emociono. Sim, me emociono. Me emociono em cada trabalho de colorimetria. Na correção de cor. As pessoas chegam chorando e eu tenho uma solução. Ela fala do cabelo, sim. Coisas que eu não aprendi no meu curso de cabelos naturais, eu aprendi no curso da Osana sobre cabelo. A noção do fundo de clareamento, que eu nunca tive no meu curso passado. Mesmo com base, a base. Você vai escolher um cabelo sem saber. Fundo de clareamento. Fundo de clareamento, ninguém nem sabe o que é isso. O cliente quer aquela cor, eu quero ficar com esse tom de acobreado. Eu quero esse tom de louro, eu sei chegar. Entendeu? A preocupação dela em saber se a gente está sendo bem remunerado diante do que você aprendeu. Diante do que você obteve no curso, né? Hoje a Rose, ela é segura no que fala, no que faz, no que cobra, no que entrega, no que compra. Mas quando você aprende a fazer a cor, você não tem a coloração, mas você tem as bases. Você cria as nuances, cria a base, o uso do mix, regra do 11, 70, 30. Então tudo isso facilita o nosso trabalho. Mas quando você vê que você consegue, é o mais emocionante. O método da Osana é pra vida. Então hoje eu atendo 3 clientes aqui no salão. Por quê? Porque os 3 atendimentos para mim já é o bastante. Então quando eu vou fazer um trabalho de colorimetria, aquele trabalho de colorimetria já me rendeu 800, R$ 1.000. Uma pessoa? Tá bom, tá ótimo, né? Pra mim tá. Porque muitos cabeleireiros estão há anos na profissão, mas não conseguem romper como profissional cabeleireiro. Então vamos falar dos cabeleireiros antigos. O que aconteceu? Aprenderam com o método ultrapassado, que já não funciona mais, não adianta, não sabem precificar, e com isso ficam patinando na profissão, como eu patinei por muitos anos. Os cabeleireiros que foram formados na pandemia caíram lá nos cursinhos rápidos que foram lançados na pandemia, sem metodologia, sem prática, sem base sólida, sem suporte, que a gente sabe como que é difícil os cursos hoje, entregar suporte de qualidade. E o resultado? Profissionais inseguros, profissionais medrosos, e esse monte de profissionais no mercado, que foram lançados no mercado sem preparo, que não dominam colorimetria. 90% dos profissionais não dominam colorimetria e a gente sabe muito bem disso. E eu era exatamente assim. Uma cabeleireira medrosa, insegura, e tantas outras amigas minhas também eram. Eu consegui identificar isso. E eu pensei realmente em desistir. Mas a grande sacada foi, eu resolvi fazer uma pesquisa na época, antes mesmo de eu desistir. Por quê?
Porque eu vi que eu não dominava. Eu não dominava colorimetria, eu não dominava mecha. Já era formada, mas eu não dominava. E as minhas amigas também não. Então eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu vi que 90% dos profissionais cabeleireiros não dominam colorimetria. Apenas 10%, gente. Vocês têm noção do que é isso? Apenas 10% dos cabeleireiros dominam colorimetria. E eu pensei, uau, gente, peraí. Se 90% dos profissionais não dominam colorimetria e estão aí no mercado fazendo mechas, fazendo cor, ou seja, 90% dos profissionais estão manchando o cabelo. Vocês concordam comigo? Porque se não sabe, está fazendo errado. Então eu falei, gente, se 90% dos profissionais estão manchando o cabelo, porque estão tentando fazer mecha sem dominar, apenas 10% sabe corrigir. Ou seja, esse mercado está muito aberto, muito aquecido. E eu resolvi que eu ia fazer parte desse mercado. E eu via profissionais ganhando dinheiro, viajando, conquistando, comprando casa, comprando carro, vivendo bem. E eu resolvi estudar e pesquisar e investir na minha profissão. E foi isso que me trouxe até aqui. Depois, lógico, de Deus. E o que você vai aprender hoje aqui? Você vai aprender a tríade do sucesso, onde eu falarei sobre precificação, divulgação e atendimento. Gente, são 3 pilares fundamentais. Tá? Por quê? Porque não adianta você só saber colorimetria e mechas, fazer cabelo incrível. Não adianta. Infelizmente, desculpa em ser eu a te dizer isso. Não adianta. Você tem que saber precificar, você tem que saber divulgar, ainda mais na era que nós vivemos hoje, e principalmente atender. Então, a precificação, ela vai te dar um norte para saber se você está tendo lucro ou não naquele procedimento. A divulgação vai atrair o cliente certo para você. Divulgação com estratégia. E o atendimento vai fidelizar esse cliente que chegar no seu salão. Então, a tríade do sucesso do empreendedor cabeleireiro, uma técnica de pré-pigmentação, onde você vai aprender a pegar um cabelo extremamente loiro e levar ele para voltar ele para a cor natural sem que ele fique chumbado, sem que ele fique esverdeado, sem que ele desbote com facilidade, tá bom? Ou seja, você vai aprender a escurecer um cabelo muito claro, sem esses possíveis erros que possam vir a acontecer. Passo a passo ainda hoje. E aqui eles riam de mim. Por quê? Porque eu simplesmente decidi ser cabeleireira. E por tantas vezes me menosprezaram. Alguém aqui de vocês já foram menosprezados porque são cabeleireiros? Como se essa profissão ela não exigisse da gente estudo, técnica. Quem aqui de vocês já sofreu, já foram menosprezados, já riram de você? Porque, nossa, cabeleireiro, profissão, cabeleireiro é uma profissão? Quem aqui já passou por isso? Me fala aí. Comenta aí se você já passou por alguma humilhação, se já menosprezaram você por ser cabeleireiro, por achar que não precisa de estudar, por achar que não precisa de técnica e habilidade, por acharem que não é uma profissão. Quantos de vocês? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Enquanto eles falavam de mim, quanto mais eles falavam de mim, mais eu estudava, mais eu evoluía. E hoje eu cobro o que eu mereço e ensino a outros profissionais a fazer o mesmo e provo com resultados que ser cabeleireiro é para quem tem conhecimento de verdade. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que sempre vai ter alguém duvidando e desmerecendo e achando que sabe mais de você, sobre você, do que você mesmo. E sabe mais sobre sua vida do que você mesmo. Mas uma coisa é certa, no fim das contas, o que realmente importa não é o que dizem sobre você, não é o que falam sobre você, e sim o que você faz, o resultado que você entrega. Eu digo para vocês, não dê ouvido. Quem escuta demais os outros perde tempo. Quem foca no outro não cresce. Quem foca no seu próprio caminho cresce. Enquanto falavam de mim, eu estudei. Enquanto duvidavam de mim, eu evoluí. Porque no final, o resultado sempre responde por você. Ou seja, você não precisa discutir, você não precisa falar, porque o resultado ele responde por você. Mas sim, vai ter dificuldade. Não adianta, eu tive dificuldade, eu enfrentei desafios. Não adianta. Não adianta querer pular fases, eu aprendi isso. Respeite o princípio do processo. Eu nem sabia que processo era um princípio. E eu descobri que processo é um princípio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você
vai ter dificuldades. Todo mundo que chegou até onde você chegou passou por um processo. E qual é o processo? De tentar e não conseguir, de fazer e fazer errado, tentar de novo, fazer errado de novo, tentar de novo, melhorar um pouquinho, errar de novo, fazer de novo, evoluir um pouquinho, até chegar lá em cima. Esse é o processo. Quem está aprendendo, erra. Mas fato é, quem erra primeiro, acerta primeiro. Quem começa primeiro, evolui primeiro. Quem erra primeiro, acerta primeiro. Isso é o princípio do processo. Quem está aprendendo a dirigir passa pelo mesmo processo. Quem está aprendendo a andar de bicicleta passa pelo mesmo processo. Quem está aprendendo a engatinhar, a andar, passa pelo mesmo processo. Então, primeiro a criança, ela tenta, ela engatinha, ela vai, só que ela não desiste. Ela não desiste até ela conseguir evoluir. Então, aprenda uma coisa, respeite o princípio do processo, respeite que você vai chegar lá. E esse evento aqui é para você que quer melhorar a sua técnica, aprender a divulgar, aprender marketing e faturar 10k a mais por mês. Gente, eu fui muito boazinha quando eu coloquei 10k aqui, porque vocês sabem muito bem quanto um cabeleireiro que entrega resultado consegue faturar. Vocês sabem, então eu fui muito boazinha com esses 10k aqui com vocês. E esse evento é para você que quer ser reconhecido e valorizado. É para você que fica reclamando que a cliente não te valoriza e quando você quer aumentar 10 reais no procedimento, o que ela faz? Ela reclama. Ela não vê valor em você. Ah, por quê? Porque a entrega não está boa. Se você tenta aumentar e a sua cliente não, ela reclama, é porque ela não está vendo valor. Então algo precisa mudar. E o que precisa mudar inicialmente é a sua técnica, ok? Mas esse evento é para você também que quer abrir um salão ou reformar o salão que você já tem. Ou até para você mesmo que quer começar do zero, na sala da sua casa, assim como eu comecei. Assim como foi comigo. E eu vou te ensinar como começar com poucos recursos, como fazer mechas usando produtos mais baratos, usando colorações mais em conta e ainda criar cores personalizadas. Por quê? Porque quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar todas as cores, então eu tive que aprender a criar novas cores com aquelas cores que eu já tinha no meu estoque. Eu não podia ter dinheiro parado no estoque. Então eu tive que aprender, com poucas colorações, criar novas colorações. Mesmo com pouco, você vai conseguir atender as suas clientes e entregar um trabalho de excelência. Porque eu já passei por isso. Eu já passei exatamente por isso. E eu sei como te guiar nesse caminho. Você acha realmente que para começar você precisa de uma estrutura perfeita? Você precisa de ter muito dinheiro? Eu comecei assim, ó, na sala da minha casa, com uma cadeira com um tampão solto, uma cadeira comum de cozinha. A minha casa ela não era pintada, nem por dentro nem por fora. O lavatório ficava do lado de fora, debaixo de um pé de goiaba, com o chão ainda de terra, ou seja, molhava e virava lama. A cliente pisava na lama, era assim que eu atendia. Era exatamente assim. Então, quando eu falo com você, respeita o processo, respeita o princípio do processo, porque você tem que passar por isso, para você amadurecer, para você dar valor. Lá na frente você não desistir fácil, porque você passou pelo processo. Então, você vai amadurecendo. Deus está te dando sabedoria, estratégia e força, mas você precisa passar pelo processo. É inacreditável o que eu estou te contando, né? Então, veja que o que a cliente falou. Então, às vezes, você acha que você precisa ter um salão instagramado. Você acha, porque você vê no Instagram as pessoas mostrando que fizeram, reformando o seu salão, aquele salão instagramado, todo bonito para tirar foto, para postar no Instagram, e você acha que para você começar, você precisa começar assim. Eu não comecei assim, a maioria das pessoas não começaram assim, e chegaram onde chegaram. Então, nós vamos começar falando da estratégia de atendimento. E essa estratégia de atendimento, ela é fundamental para você fidelizar a sua cliente. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, olha, você não constrói nada sozinho. Você descobre o que suas clientes querem e constrói para elas. Então, o que acontece? Primeiro, você descobre o que as suas clientes querem. Depois você constrói para elas. Então, a estratégia de atendimento, primeiro é estudar a sua cliente. Entender
o que a sua cliente gosta para você oferecer para ela. Isso é atendimento, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo que você vai receber um convidado especial. E aí você quer agradar muito esse convidado porque ele é especial. E aí você vai preparar uma janta para esse convidado especial. Então, o que você faz primeiramente? Você vai descobrir o que esse convidado especial gosta de comer, correto? Você não vai simplesmente preparar uma janta sem saber o que ele gosta. Que vai que você prepara algo que essa pessoa não gosta? Então, a primeira coisa que você faz é estudar a sua visita. Depois que você descobriu o que a sua visita gosta de comer, o que ela gosta de beber, aí sim, depois você vai às compras. Você vai comprar os ingredientes. E onde eu encontro essas informações? Onde eu descubro, Rosana, o que as minhas clientes gostam? Essas informações, já te adianto que você não vai encontrar no Google. Não adianta você fazer uma pesquisinha no Google que não vai dar certo. Essas informações você consegue conversando com a sua cliente. Perguntando ela quais são os desejos dela, quais são as emoções dela, e você vai descobrindo o que ela deseja, o que ela sente, certo? Então aí entra o fatores demográficos. O que é isso, Rosana? Onde essa cliente mora? De onde ela vem? Quanto que ela gasta? Onde ela frequenta? O que ela gosta? São essas perguntas que vão te dar essas respostas. E tem outra frase também que eu gosto muito, que é: quando você conhece os seus convidados, você descobre quem não são seus convidados. O que a sua cliente gosta. E aí eu gosto muito dessa frase que fala que quando você conhece os seus convidados, você descobre quem não são seus convidados, porque aí você vai perceber quem não é o seu cliente ideal. Porque você está atrás do cliente ideal. E qual é o cliente ideal? Aquele cliente que gosta de excelência. Aquele cliente que gosta de um trabalho bem feito e valoriza e paga por ele. Esse é o cliente ideal. Então, o que a sua cliente gosta? Ela gosta de um trabalho mais naturalista? Ela gosta de um trabalho mais impactante? Porque, às vezes, você atende, você entrega um trabalho naturalista, mas a sua cliente não gosta de um trabalho naturalista. Ela gosta de quê? De um trabalho mais impactante. Ela gosta de um cabelo colorido, entendeu? Então, às vezes, você está oferecendo para a sua cliente o que a sua cliente não gosta. Ou então, ao contrário, a sua cliente gosta de um trabalho naturalista, gosta de uma mestre mais naturalista, mais praiana. E você está oferecendo para ela um trabalho mais impactante. Entendeu? Então, você tem que estudar a sua cliente para ver se você está oferecendo para ela aquilo que ela gosta. Então, perguntas como: essa cliente sua é cristã? Ela gosta de funk, por exemplo? Ela é jovem? Ela é senhora? Tudo isso você tem que fazer um estudo para saber qual é o seu público, qual é a sua cliente. Porque tudo isso influencia, certo? Se ela gosta de funk, ou se ela é cristã, vai influenciar na sua playlist, por exemplo, do seu salão. Ela é jovem? Se ela é jovem, gente, isso influencia até na hora de você tirar foto da sua cliente. Porque se ela é jovem, ela gosta de dancinha. Se ela é jovem, ela tá no TikTok. Agora, se ela é senhora, às vezes ela não gosta nem de tirar foto. Às vezes, você tem que tirar foto dela de perfil, de lado, ou tirar foto apenas do cabelo dela atrás. Então, vocês estão percebendo como que influencia o atendimento? Se você não estudar a sua cliente, não estudar o seu público, vai influenciar no seu atendimento? Então, já começa por aí. Então, nós vamos trabalhar alguns pontos aqui. E o primeiro dele é a necessidade da sua cliente. Então, qual é a necessidade da sua cliente? Qual é a necessidade dela? O que é necessidade? É o que ela precisa. Simples assim. Ela necessita de quê? A minha cliente necessita de cobrir os fios brancos. Essa é a necessidade da sua cliente. Correto? Correto. E o desejo? É o que elas querem. Então é diferente. A necessidade para o desejo. A necessidade é explícita, gente. Ela já chega falando: Rosana, quero cobrir meus fios brancos. Essa é a necessidade, está na cara. Você nem precisa de estudar. Mas o desejo já não está tão explícito assim. Você tem que conversar, você tem que sentir, porque o desejo entra as emoções da sua cliente. Por quê? É o que elas querem e não o que elas desejam. E o que elas querem?
Elas querem ficar mais jovem. Elas querem levantar a sua autoestima. Aí entra as emoções, sabe? Ela necessita de cobrir os fios brancos. Mas para quê? Para sanar um desejo, que é ficar mais jovem, levantar a sua autoestima. Você conseguiu entender? Então entra a necessidade e entra o desejo. E tem um outro tópico também, que é os estereótipos. E o que é isso, Zana? São as informações que elas trazem. Aquelas informações engessadas. Que ela ouviu, que fulana falou, que falou para outra, que falou para outra, que falou para outra. E que ela acredita naquilo como verdade absoluta. E qual é o nosso trabalho? Quebrar essas mentiras e trazer clareza, trazer verdade para os seus clientes. Como é que você faz isso? Rosana, explique melhor esse negócio dessas informações engessadas que elas trazem. Vocês já ouviram o cliente falar assim? Ai, olha, eu vim com o cabelo sujo para o salão porque me falaram que quanto mais sujo o cabelo, mais a coloração fixa. Quanto mais sujo o cabelo, melhor é. Vocês já ouviram isso? Isso são informações que as suas clientes ouviram, porque falaram para um, que falou para outro, que falou para outro, e que ela acreditou naquilo como verdade. Então você tem que quebrar isso. Então entender isso é fundamental. Porque você tem que chegar com informação para a sua cliente e trabalhar a consciência da sua cliente. Então, cabelo sujo é melhor? Lógico que não. Outra coisa que a gente ouve muito as clientes falando, que mechas escraviza. Ai, deixa a gente muito escrava de salão, a gente tem que voltar para retocar sempre. E nós sabemos que não é assim hoje em dia. Existem mechas naturalistas que você não precisa de retocar sempre, que não estraga o cabelo, que você usa um tom mais dourado, você não precisa levar aquele clareamento lá em cima, quebrar o cabelo do seu cliente, não. Você pode usar mechas mais naturalistas, com um nível de clareamento menor. Entendeu? Então, essas emoções, esse sentimento, essas expectativas que as suas clientes chegam até você. E o outro tópico são as emoções. Como assim? São os sentimentos das suas clientes, são as expectativas que elas trazem. Um exemplo, tá? Exemplo que a sua cliente tem muito tempo que ela não faz mechas, ou ela nunca fez mechas, por exemplo. Ela nunca fez mechas, ou então tem anos que ela tá morena, e ela chega no seu salão querendo simplesmente ficar loira. Do dia para noite ela quer ficar loira. O que é bom você entender sobre as emoções da sua cliente, para que você venha se antecipar. Como assim, Osana? Você vinha indicar para ela um trabalho mais naturalista, um trabalho mais discreto. Por quê? Pensando nas emoções dessa cliente, pensando no que ela pode sentir quando você deixá-la muito loira, por exemplo. Presta atenção aqui, gente. Isso aqui eu falo muito na nossa aula que nós temos de aula de ação preventiva, que é onde eu ensino você se antecipar para que você venha evitar possíveis problemas com a sua cliente. E esse daqui é um fator assim que é legal você se antecipar para que você não venha ter problemas. Então presta atenção, a sua cliente está muito tempo loira, ou então ela nunca ficou loira, ela nunca fez mechas na vida, ela resolve ficar loira, e ela te procura e você acata a ideia e você faz o louro nela. O que pode vir a acontecer nas emoções dela? Pelo fato do cérebro dela estar acostumado com aquela imagem de um cabelo mais escuro, ela possa vir a estranhar assim que você fizer. Principalmente, gente, no outro dia. Às vezes, na hora que você fez, ela acha legal, tal, ela curte, mas aí ela dorme e nisso ela esquece que ela tá loira. E aí, quando ela acorda no outro dia, que ela se olha no espelho para escovar os dentes, que ela se olha no espelho, que ela não estava esperando, né? Porque ela meio que ela deu uma esquecida, ela leva aquele susto. E aí, onde ela entra, passa aquela mensaginha para você falando que, ai, não sei, eu não sei se eu gostei, não tá legal, não tá bonito. Mas, na verdade, não é que não está bacana, não é que não está bonito. O cérebro dela mandou uma mensagem para ela falando o seguinte: olha, eu não estou reconhecendo essa imagem. Eu não reconheço essa imagem. Só que a gente, nós mulheres, nós não entendemos essa mensagem que o cérebro manda. A gente entende o seguinte: tá feio. Mas o cérebro não está falando que tá feio. Ele está falando só que ele está estranhando porque ele não está reconhecendo essa nova imagem. Então, por que é bom você entender isso? Porque muitas vezes você tem que chegar para a sua cliente e falar assim: olha só, eu até refaço o trabalho caso você queira, eu até dou uma escurecida, faço umas mechas inversas, mas vamos fazer o seguinte: espera 72 horas, porque é o prazo que o nosso cérebro precisa para se adaptar, para reconhecer essa nova imagem. Então é interessante você falar e comunicar isso à sua cliente, por quê? Porque muitas vezes acontece de a cliente falar que não está gostando daquele cabelo loiro, você vai lá, escurece o cabelo dela,
E aí, quando passa 2, 3 dias, ela fala, ai, não é que era para ter deixado? Não é que escureceu muito? E às vezes você só escureceu um tomzinho, 2. Por quê? Porque já deu tempo dela acostumar e do cérebro dela reconhecer aquela nova imagem. Então você percebeu como que é interessante nós estudarmos o nosso público, nós estudarmos a nossa cliente para que a gente consiga entregar para ela um atendimento perfeito? Isso é muito interessante, gente. Ação preventiva é você se antecipar, é você já conversar com a sua cliente sobre o que pode vir a acontecer. Então, eu vou terminar aqui falando dessa frase. Quando você descobre quem são os seus convidados, você descobre quem não são os seus convidados. E nessa frase, eu entro um pouquinho numa história de uma cliente que aconteceu comigo, para vocês entendam realmente essa frase. Eu tenho uma cliente que ela é muito morena e ela gosta de cabelo assim, extremamente platinado. Então, a cor natural do cabelo dela é muito escura. E não é o meu perfil de trabalho, gente. Simplesmente eu sempre gostei de trabalhar com trabalhos naturalistas. Eu nunca gostei de trabalhar com pegar um cabelo, uma base muito escura e levar ele no platinado. Não é o que eu gosto de fazer, não é meu perfil de trabalho. Só que eu tenho uma cliente amiga, na verdade, que ela é muito morena, assim, ela é uma morena jambo, bem fechado. A cor natural do cabelo dela é muito escura e ela gosta de um cabelo muito claro. Eu faço no cabelo dela, só que eu não posto. Você não entendi. Por que você faz, mas você não posta? Porque é aquilo, quando você descobre quem são os seus convidados, você descobre também quem não são os seus convidados. Meu cliente é o cliente que gosta de um trabalho naturalista, porque é o que eu curto fazer. Então eu sei que aquela cliente que gosta de ter uma base muito escura e gosta de uma base muito clara, não é o meu cliente ideal. Então, eu faço, por que eu faço? Porque ela tem um salão na casa dela, de tratamento, onde ela tem vários produtos de qualidade na casa dela, e eu sei que ela vai tratar. Eu faço, mas eu não posto. Por quê? Porque você atrai aquilo que você posta. Entendeu? Então, se você posta um trabalho, eu gostaria muito de um trabalho naturalista, só que o meu público gosta do platinado. Sabe por quê? Porque você posta esse trabalho. Começa a postar outros tipos de trabalho. Mas, Rosana, como é que eu vou fazer isso? Modelo. Pega modelo, cobra só o preço do produto, sei lá, negocia. Pega modelo, faz gratuito, não posta gratuito. Cobra o produto. E começa a fazer trabalhos diferentes do que você faz. E aí você começa a postar. E você vai atrair o cliente ideal. Qual é o cliente ideal? Aquele que você definiu, que é ideal para você. Aquele que paga, aquele que gosta da sua técnica. Entendeu? Então, você não constrói nada sozinho. Você descobre o que as suas clientes gostam e constrói para ela. Então, essa é uma das técnicas, das estratégias de atendimento. Uma das poucas de muitas que nós temos dentro do nosso curso. Então, você atrai aquilo que você posta. Então, vou finalizar com essa frase que eu gosto muito. Você não constrói nada sozinho. Você descobre o que as suas clientes gostam e constrói para elas. Promessa de atendimento. O que nós falamos um pouco, né, a respeito do atendimento, na verdade foi bem pouquinho mesmo, foi só uma pincelada. E agora também nós vamos dar uma pincelada na promessa do atendimento. O que é a promessa do atendimento? É a junção do que o cliente deseja com o que você tem para oferecer. Lembra da historinha do convidado especial? O que você tem que fazer? Você não tem que pesquisar e descobrir o que o seu convidado gosta? Então, lembra daquela frase? Você não constrói nada sozinho, você descobre o que as suas clientes querem e constrói para elas. Lembra? Tudo está ligado. Então, olha, a promessa de atendimento é a junção do que a sua cliente deseja com o que você tem para oferecer. Essa é a promessa do atendimento. É igualzinho à história do convidado. Você descobre o que o seu convidado gosta e você constrói para ele. Ou seja, você faz o seu jantar de forma especial, baseado no que o seu convidado gosta, do que o seu convidado deseja. Ok? Então vamos lá. O seu atendimento, gente, ele tem que deixar claro por que a sua empresa existe e o que ela significa. Isso tem que ser muito claro. Por quê? A sua promessa de atendimento, ela é a declaração do seu propósito, dos seus valores. É a declaração da sua imagem pública. Quando eu falo da sua imagem pública, eu estou falando do quê? De algo que você pode usar, inclusive, lá no seu Instagram. A sua promessa de atendimento, inclusive, ela tem que estar lá na sua bio. De que forma que eu posso usar
essa promessa de atendimento. Olha só o nome, gente, promessa de atendimento. Então, você está prometendo algo dentro do seu atendimento. E essa promessa, ela tem que estar estampada na sua bio do seu Instagram, de preferência em letras garrafais. Então, o que é isso, Rosana? O que é essa promessa de atendimento? Então, exemplo que você pode usar uma promessa assim, ó. Levanto a autoestima das mulheres entregando cabelos saudáveis, sei lá, e naturais. Essa é uma promessa. Então, ó, levanta a autoestima das mulheres entregando cabelos saudáveis e naturais. Ok? Você fez uma promessa. Você levanta a autoestima das mulheres. Como que você faz isso? Entregando trabalhos naturais. Então, a sua cliente, quando ela lê aquilo na sua bio, ela precisa chegar no seu salão e enxergar isso. Enxergar a sua promessa dentro do seu atendimento. Então, se você está falando que você vai entregar um cabelo saudável, pensa se a sua cliente chegar lá no seu salão, você faz um cabelo todo quebrado, um cabelo que não é nada natural, que não é nada saudável, ela não vai conversar. A sua promessa, ela tem que enxergar a sua promessa quando ela chega lá dentro do seu salão. Entendeu? Então, vem comigo, olha só. Outra que você pode colocar na sua bio também, um exemplo, tá? Outro exemplo aqui. Venha desfrutar de um momento incrível aqui no Salão X. Venha desfrutar de um momento agradável aqui no Salão X e tal, e sair com seus cabelos tratados e naturalistas e saudáveis. Sei lá. E aí, quando a cliente chega no seu salão, o que ela encontra no seu salão? Fofoca, mau humor, murmuração, reclamação, cara feia. Mas a sua promessa na sua bio foi o quê? Venha desfrutar de um momento incrível. Venha desfrutar de um momento agradável. Mas quando a cliente chegou no seu salão, não foi essa a entrega que você prometeu lá na sua bio. Por quê? Pessoas com cara feia, pessoas mal-humoradas, fofoca. Você tá entendendo? Então, para você fazer uma promessa de atendimento, você tem que entender que você precisa entregar, que a sua cliente ela precisa enxergar isso. Então, isso é uma missão. O que é missão? Levantar a autoestima das mulheres através de mechas naturalistas e saudáveis. Por exemplo, a minha promessa hoje, no ramo de educação, ensino pessoas comuns a prosperarem fazendo mechas incríveis através de um ensino completo e simplificado. Essa é a minha promessa. É o que eu prometi para vocês. É o que eu prometo para vocês. Aí, você compra o meu curso, chega lá dentro do meu curso e que você encontra? Um curso todo desorganizado, incompleto e mais complicado do que tudo. Eu mais complico do que explico. Só que na minha bio eu estava falando que é ensino completo e simplificado. Então eu fiz uma promessa para vocês. Então vocês têm que chegar dentro do meu curso e enxergar essa promessa. Precisa conter os meus valores. E o que é valor, Rosana? Valor é tudo aquilo que é inegociável para você. O que é inegociável para você? Esses são os seus valores. Esses são os meus valores. Aquilo que é inegociável. Por exemplo, o que é inegociável? Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai a uma manicure, por exemplo, o que é inegociável? O que você acha inegociável quando uma manicure vai te atender? Para mim, é esterilização. A unha pode... Gosto de uma unha bem feita? Amo. Mas para mim, o que é inegociável para mim é esterilização, gente. A unha pode estar até mais ou menos. No restaurante, por exemplo, o que é inegociável em um restaurante para você? Para mim, Rosana, é higiene. A comida ser feita de forma limpinha. Pode não estar muito boa, pode não estar 100%. Agora, higiene é inegociável. No hospital, por exemplo, o que é inegociável para você em um hospital? Para mim, é o médico que tem que ser extremamente qualificado. Entendeu? Então, isso para mim é inegociável. E dentro de um salão de beleza? Se eu te pergunto agora, o que é inegociável para você? Como profissional? Cabelo saudável. Isso é inegociável. Para sua cliente também. Então, primeiro, dentro do salão, gente, é o quê? A saúde ou a cor? A saúde. A saúde sempre vem em primeiro lugar. Depois que vem a cor. Então, se você está no atendimento e aí você fala, meu Deus, esse cabelo está sensibilizando, mas eu não cheguei no tom ainda. A cliente é um pouquinho mais claro.
Primeiro que não pode nem chegar nessa situação. Já tem que ter definido isso antes, com teste de mecha, com teste sensorial, teste visual, certo? Para não chegar num momento lá, mas exemplo que esteja naquele momento e diz, meu Deus, e agora? Eu tenho que decidir entre a cor e a saúde. O que eu entrego? O que é inegociável é a saúde do seu fio. Então, esses são os meus valores, essa é a minha missão. E da minha promessa de atendimento, eu tenho isso. Ali, olha, é a minha missão, são os meus valores, é a minha promessa. Então, o que é promessa de atendimento, para a gente finalizar aqui, essa pincelada bem rápida, é a junção do que o seu cliente deseja e o que você tem para oferecer. E agora nós iremos dar início a esse trabalho de mechas. Nós vamos fazer um contorno dourado nesse cabelo. Observe que ela já tem algumas mechas. Esse cabelo, mechas antigas. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar mais explosão de clareamento nas pontas e franja. Nós não iremos subir muito, porque ela não quer que sobe. Ela quer aquele cabelo mais naturalista, porque não cria barra, tá? Fizemos uma meia lua aí na franja. Na lateral, nós dividimos ao meio e de orelha a orelha. Na parte de trás, uma divisão apenas. O primeiro espaçamento, nós fizemos um espaçamento de aproximadamente 2 dedos, tá? Dividimos na horizontal e aí eu fui costurando de forma que eu entrei o pente realmente lá no cabelo dela. Então, abaixo e subo, abaixo e subo. Costura, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, observe que fica muito cabelo na parte de baixo. E na parte de cima, também, eu pego e deixo bastante quantidade. Não pego mechinha fininha não, tá? Olha, eu vou colocar agora um papel branco embaixo para vocês verem como é que ficou essa costura. Olha, observe que as mechas, elas estão escuras. Tem bastante cabelo na mecha, não é transparente. Ela é escura porque eu quero contraste de cor nesse cabelo, tá? Quando você faz um babyliss, fica aquele contraste bonito de cor. E olha o tanto que eu deixei embaixo e o tanto que eu deixei em cima. Tem que deixar muita parte escura, porque senão não fica bonito, sabe? Bonito é o contraste do claro e do escuro. Então, ok. Mostrei pra vocês aí o tanto que eu peguei, o tanto que eu deixei. E agora eu vou dar uma leve desfiada, ok? Essa desfiada, gente, eu pego, olha, e desfio só os fiozinhos novos lá de cima. Eu não pego lá de baixo pra cima. Eu só desfio na parte de cima mesmo, ok? Desfio. E aí minha plaquete, gente, como ela está limpa, porque eu ainda não usei, é a primeira mecha, eu vou sujá-la um pouquinho de pó descolorante, só para aderir mais o cabelo. Só nessa primeira mecha que eu faço isso, porque as demais não precisam, porque ela já vai estar sujinha, ok? Coloco a plaquete no meio do cabelo, olha, no meio, posiciono. Beleza, aí já que acontece, já dá uma grudadinha, eu vou com o pincel e faço uma pressãozinha e ó, agora pronto, o cabelo ficou firme, ok? Aplico no comprimento e depois vou para as pontas, observaram? E só depois, quando o pincel já tá praticamente sem produto, aí sim, de baixo, olha lá, o pincel quase não tem mais produto. Aí sim, eu vou de baixo para cima, criando ranhuras nesse cabelo, ó. Quanto mais irregularidade você der esse cabelo, menos marcado, menos chance de ficar marcado ele tem, ok? Caso você sinta que precisa, você pode passar a mãozinha também. Olha, coloque a manta e fecha. Esse papel é incrível porque é simples assim. Encostou, acabou. Não precisa ficar dobrando com o papel alumínio, aquele negócio todo. Eu não tenho muita paciência, acho que perde muito tempo. Olha, a outra divisão, vocês vão observar que eu vou fazer no espaçamento de um pente, tá? No espaçamento de um pente, observem. Subdivido a mecha bem bonitinho. Olha, não sei se vocês observaram que a primeira mecha lá embaixo eu não subdividi ela ao meio. Nem essa daí também eu vou subdividir. Eu pego ela inteira e começo, ó, lá embaixo, afundo, levanto, afundo o pente novamente, tá? Eu não pego superficialmente, pego mechas largas e fundas. São médias, na verdade, mas porém fundas, tá bom? Costurei. Eu vou virar pra vocês verem que tá da mesma forma, ó, elas são fundas, ok? Eu quero contraste. Vou virar pra vocês verem melhor. E ó, beleza? Vou colocar de novo um papelzinho branco embaixo para vocês verem realmente como é que tá. Ó, viu? Vamos lá pegar o papelzinho para vocês verem. Por que eu quero isso, gente? Porque eu quero contraste, não quero aquelas mechinhas fininhas, sabe? Que fica nada com nada. Eu gosto de contraste, de cor claro e escuro. Isso que é o bonito na mecha. Olha aí.
Elas estão grossas. Vocês observam? Elas são grossas. E aí, da mesma forma, eu vou desfiar esse fio. O que você tem que prestar atenção quando você faz mechas grossas? Você tem que, na hora que você for aplicar o produto, você precisa de prestar atenção ali no disfarce. O que é o disfarce? Aquele movimento que eu peço para vocês fazerem, aquelas ranhuras de baixo para cima, tá? Você tem que deixar bem regular para não criar barra, ok? Olha, eu desfiei apenas lá em cima aqueles fiozinhos, né, novos. E pronto. E aí eu coloco a plaquete novamente. Eu quero que vocês observem uma coisa, gente. Eu bato o pincel no comprimento ali, no meio do cabelo. Eu bato o pincel com força. Porém, quando eu vou subindo, eu vou com leveza. Olha, eu bato. E aí você tem que apertar mesmo, tá? Para o produto entrar nessa área. Essa área aí do meio é a área que tem mais dificuldade em clareamento, tá? As pontas já clareiam um pouquinho mais rápido, porque elas são porosas e porque elas também têm o restante ali das mechas, ok? Então, aí eu aperto bem. Daí pra cima, é leveza, tá? Ó, leveza total, porque se você aperta pra depositar produto, você vai criar barra. É superficial, é por cima. Só criando umas ranhuras aí por cima, ok? Ó, a irregularidade, deixo mais baixo, subo as pontas. Não tem importância esses fiozinhos aí, tá vendo? Sujarem? Não tem importância. Ó, tá vendo que ele tá todo irregular? Subir esse lado e subir o outro lado. Vocês podem fazer desenho diferente, tá? Não tem problema, você pode fazer um W. Aí fica um formato de um V, observem. Ó, subir uma ponta, subir a outra. E é isso, tá? Ó, presto bem atenção aí. Não tem como esse cabelo ficar marcado, tá? Pelo fato de eu ter caprichado nesse disfarce. Nós chamamos essa área ali de transição de disfarce, tá? E agora vocês verão como que ficou. Aí, ó, tá vendo que ficou um V? Ó, um Vzinho. Ok? Ok, precisa sempre fazer o Vzinho? Não, tem gente que faz um W, sobe um meio, um pouquinho mais, eu acho que lá em cima eu fiz assim, depois eu vou mostrar pra vocês. E fecha, porém, gente, na hora de fechar tem que ter cuidado, tá? Porque você faz o disfarce todo bonitinho, e aí se você não pega essa pontinha e joga essa pontinha pro meio, essa pontinha vai bater lá em cima e vai desfazer todo o disfarce que você fez, não adianta nada. Eu limpo sempre a ponta do meu pente, eu vou mostrar pra vocês lá em cima como é que isso pode dar errado, tá, gente? O fato de fechar o papel aí, sem prestar atenção nesse detalhe que eu acabei de falar pra vocês. Bora pra próxima subdivisão, ok? Vou virar aqui pra vocês verem melhor. E olha só, quando eu falei que é um espaçamento de o pente, eu gosto sempre de medir o pente. Tem gente que mede 2 dedos, mas às vezes o dedo da pessoa é um pouquinho mais grosso, dá um pouquinho maior ou mais fino, então mede o pente. Eu sempre medi o espaçamento de um pente. Olha, eu fui até o final com o espaçamento de um pente, ok? Aí, nessa hora aqui, gente, eu vou, sim, subdividir essa mecha. Vocês lembram que a primeira eu não subdividi ao meio, a segunda também fiz inteiriça, porém agora há necessidade de subdividir. Por quê? Olha a cabeça dela como tá muito mais larga, entendeu? Você não vai conseguir fazer um trabalho bonito com a mecha muito larga, então eu venho ao meio e subdivido essa mecha, ok? Que eu fique mais bonitinho, né? Eu consigo fazer um desenho mais bonitinho. Porque mecha, gente, é organização. Da mesma forma eu vou, olha, começo de baixo, entendeu? E vou descendo, bem bonitinho. Essa mecha eu fiz num estalar de dedo, gente. Eu não marquei o tempo que eu fiz, mas foi muito rápido. Tá vendo que mecha fundo assim, ó? É incrível, rapidinho fica pronto. Você pega o espaçamento de um pente, nossa, rapidinho você termina. Ó, eu gosto de mostrar, então vou mostrar novamente como é que foi, porque vocês precisam ver funda como as outras, tá? Vocês observam que tem um espaço em branco no meio, sem cabelo, de mais ou menos o dedo? Eu gosto desse espaço, justamente porque eu sou totalmente a favor da mecha com contraste. Então, eu gosto de deixar muito o cabelo embaixo, pra ficar escuro, e gosto de deixar esse espaçamento. Olha, a quantidade de cabelo ficou bastante pro cabelo. Então, vai dar contraste de cor, ok? E da mesma forma, a gente segue o plano, tá? A gente desfia somente os fiozinhos novos. A gente não clareia os fiozinhos novos. Por que, Osana, que a gente não clareia os fios novos? Presta atenção comigo. Quando esse fiozinho novo, ele descer escuro, ele vai fazer uma transição perfeita. Ok? Então, se tiver uma barra, possivelmente uma barra ali, ele vai disfarçar. Tá? Olha, encostei, soltei o cabelo ali em cima. Ó, aperto, tá? E produto, eu pego o produto, tá? Não pego pouco produto, não. Aí eu já comecei do meio subindo, porque eu vi que o pincel já tava com pouco produto. Ó, já vou fazendo disfarce. Isso daí que é disfarce, gente. O disfarce entre a cor clara e a cor escura.
Olha, faltou produto, fui lá e peguei mais produto. Não tem problema, tá? Tem gente que sempre faz mecha do meio pra raiz e depois vai pras pontas. Não importa, tá, gente? O que importa é que você não pode subir o seu pincel com muito excesso de produto, tá bom? Ó, subo, capricho sempre quando o pincel já tá praticamente sem produto, sem excesso de produto, ok? Ok. Então, agora nós vamos colocar aí um papelzinho e fechar. Legal, que bonitinho que ficou. Não tem como, gente, esse cabelo ficar com barra. Olha o disfarce como tá bonitinho. Eu sempre tiro aquele fiozinho ali, olha, porque se bate lá em cima no disfarce, vai estragar todo o trabalho que eu fiz. Então, eu só encosto, eu não aperto muito. Se você apertar muito o papel, você pode criar ali, né, tirar o produto. Beleza. Vou pro outro lado, tá? Vou pro outro lado. Eu dei um zoom aí na câmera, eu quero que vocês vejam bem. E aí, eu vou colocar um papel branco embaixo, só pra facilitar a visibilidade de vocês, para que vocês consigam ver, porque eu quero mostrar com clareza de detalhes essa costura, tá? Observem aí. Fio sempre muito alinhado, olha. E começo a costurar, olha, fundo e dou um espaço. Fundo, dou um espaço. Pego mechas e deixo um espaço para ficar escuro. Aí ficou mais de pertinho, eu gostei mais, tá? Pra vocês verem melhor. Ok? Ó, beleza. Olha como é que ficou, que bonitinho. Olha o contraste, olha o espaço que ficou. Esse espaço vai ficar mecha escura. Ó, vou colocar o papelzinho novamente pra vocês verem, ó. Perfeito, né? Ok. Da mesma forma, a gente vai dando sequência. Esse início, eu gosto de explicar bem pra ficar ter muita clareza de detalhes pra vocês. Ó, desfio somente a parte de cima. Perfeito? Pego a plaquete novamente, coloco ao meio. Nossa, a Rosana está repetindo tanto, a gente aprende por repetições passadas, tá? Então, vamos lá. Ó, bastante produto, ó. Não tem economia. No meio tem que aplicar produto. Já desci para as pontas dessa vez, ok? Se eu perceber que tá com muito produto, eu espalho bem. Ó, tem que espalhar, não tem jeito. E depois eu subo. Criando ranhuras. Ó, criei ranhuras. Perfeito? Ó. Prontinho. Espalhei bem. Coloco o meu papel embaixo. Eu só encosto o papel. Só encosto. E fecho. Prontinho, já passo para outra parte. É uma técnica, gente, incrivelmente rápido. Entendeu? Aí nós vamos fazer um contorno dourado, ou seja, o clareamento é maior. Mas essa técnica, eu quero que vocês saibam que você pode usar ela para todas as cores. Exemplo que sua cliente queira um ruivo, você usa essa mesma técnica. Olha, acelerei um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. Tá? Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Você pode usar essa técnica para fazer um ruivo. Qual é a diferença? O fundo de clareamento. Ela quer loiro? Nossa, abre no fundo de clareamento 8, 9. Ela quer um ruivo mais fechado? Um fundo de clareamento 7, 8, mas se ela quiser um mais aberto. Ela quer um moreno iluminada? Pode usar essa mesma técnica, tá? Porém, moreno iluminada, se você não vai abrir tanto. O fundo de clareamento, você vai usar um fundo de clareamento 5, 6 ou 7, a depender do que ela quer. Tá? Mas começou a ficar aquele moreno iluminada mais pro dourado, assim, mais clarinho, você já pode escolher o fundo de clareamento 8. Tá? E aí nós vamos só modificando o fundo de clareamento e o tonalizante, ok? Não tem segredo. Tá? Essa técnica é a técnica tradicional, você aprendeu, montar, acabou. Depois é só brincar com os fundos de clareamento, tá bom? Olha, se for moreno iluminada, você pode colocar um fundo de clareamento 7, por exemplo, e usar um 7,7, 7,1, 7,3. Se for um ruivo, olha só, aí eu já fiz diferente, eu já subi 3, ó. Subi 3, tá vendo? Olha, observem esse detalhe. Um eu subi, outro eu deixei mais embaixo, outro subi, tá vendo? Então isso você evita a criação de barra. E deu um intervalo de 4 dedos aí entre um e outro. Uma ponta e outra, porque você não cria barra. Ó, vou mostrar pra vocês novamente. Deu zoomzinho pra vocês verem. Opa! Peraí que vai voltar o foco. Aí, ó, um lá em cima, um embaixo, um em cima,
um embaixo, um em cima. Todos com um espaço aí de 4 dedos, para não criar marcação mesmo. Ok? Continuo costurando da mesma forma. Me preocupando muito com esse acabamento aí do disfarce. Gente, olha só. Agora, em cima, eu faço o espaçamento mais fino. Assim, uma média de um dedo, mais ou menos, tá? A média de um dedo. Porque eu começo a afinar aí nessa parte de cima. Olha só. Qual parte, Rosana? Essa aí que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Mais ou menos os últimos 3 dedinhos, tá vendo? Ó, esses últimos 3 dedinhos aí. Você vai... Ele fica meio... Não fica retinho totalmente. Não tem problema. Você corta aí... Subdivide, não é mais um pente, é mais ou menos um dedinho. Por quê? Porque essa capa aí de cima, eu quero que ela caia sobre o cabelo da cliente com mais leveza, não quero muita mecha, certo? Porque eu quero aquele fundo escuro. Então, vocês vão observar que eu, aí em cima, não faço aquelas mechas mais grossonas, eu faço elas mais delicadas. Então, eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, eu vou costurando mais superficialmente. Mais finas, mais delicadas, tá? Mas a aplicação é da mesma forma, ok? Bato o pincel no meio, subo com leveza. Aí, então, gente, não tem jeito. É muito capricho. Muito capricho, porque se esse cabelo ficar com barra, lá no fundo, lá embaixo, a cliente não vai perceber. Agora, olha como tá fininha. Se ele fica com barra em cima, ela vai reclamar, porque ela não quer barra. O contorno não tem barra, ok? O contorno não tem barra, não pode ter barra. Olha como que é mais fininha. Certo? Da mesma forma, eu vou com leveza, bem mais fininho, costuro. E capricho muito nessa parte de cima. Essa capa que vai cair por cima tem que estar, gente, numa delicadeza incrível. Geralmente, eu sempre perco mais tempo. Eu vou muito bem no cabelo todo, montando lá de baixo. Mas quando chega nessa capa, ó, eu vejo se tem uma mechinha mais fina do que a outra. Olha, eu ajeito. Vocês não viram fazendo isso lá embaixo, viram? Não. Mas aí em cima, eu cuido dos detalhes. Porque aí em cima, qualquer imperfeição, a cliente vai ver. Nossa, ficou uma barrinha, ficou uma marquinha. E nesse disfarce aí, então, você vai caprichar, ok? Faça um disfarce bem bonitinho. Beleza, coloco o papelzinho embaixo da mesma forma e ok. Tá bom? Dou uma limpadinha caso precise, ó, naqueles fiozinhos que sujaram. E ótimo. Olha como que ela é fininha. Diferente, né? Diferente das que estavam lá embaixo. Ok. Então, aí eu já vou pegar essa capa toda, já dei a desfiada, observaram? Nos fiozinhos novos, eu vou vir por cima aí mesmo, ó. Costurando. Ó, vou sempre ajeitar, não tem jeito. Não pode ficar uma mecha numa espessura, outra mecha em outra, não dá. Tem que ser bem no capricho mesmo, tá? Costurei, dou aquela desfiadinha, olha. E ok. Então, vamos lá. Coloco a plaquete novamente. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro como é que ficou. Olha como é fininha. Aí tá o pulo do gato, gente. Você começa fazendo a montagem das mechas com ela grossa para dar contraste de cor, mas em cima você não pode manter, tá? Olha, bato bastante o pincel com bastante produto. E aí eu capricho no disfarce. São os fiozinhos mais fininhos, mais delicados. E aí, ó, muita atenção. Não deixa barra, excesso de produto localizado num lugar só. Ó, delicadeza da mão subindo. Tá vendo? Eu só arranho por cima, só sujo. Ok? Deixa eu mostrar pra vocês aí agora. Olha que fininho. Eu fiz em V também. Essa daí eu gosto de fazer muito, finalizar em V. Se eu vejo que tem um lugar que não tá bacana, eu acerto. Olha, mas sempre, ó, criando o desenho bonitinho. Ó, beleza? Ó como ficou bonitinho. Não tem como um cabelo desse ficar marcado. Mesmo que porque nós vamos apagar esse cabelo, tá, gente? Cozando, e o que é apagar? Apagar é esfumar. Agora, galera, olha só, observe uma coisa, tá? Ó, nós não montamos as mechas, agora nós vamos montar as pontas, porque eu quero clareamento nessas pontas. Olha o tanto que eu vou clarear. Uma chave, mais ou menos, né, que a gente fala. E aí, porque eu quero uma explosão de clareamento, então eu vou voltando, eu jogo a mecha pra cima e costuro bem fininho. Tá vendo? Várias costurinhas fininhas, uma ao lado da outra mesmo, ó. Desfio bem. Você observa que essa ponta, que a gente chama de pontas, tá? Esses clareamentos aí embaixo.
ela tem que ser bem fininha para não criar marcação, tá? Vou colocar o papel novamente para vocês verem. Olha, é bem fininho para não criar marcação, senão vai dar barra. Coloca a plaquete lá na ponta. Ó, bato lá na ponta já para grudar, porque senão ela vai soltar da plaquete e depois que ela grudou, jogo para cima. Não tem muito segredo. Da mesma forma, trabalhando... Ó, passo a mão. Percebi que não ficou muito boa, que ficou grosseira. Passo a mão. Isso é um truque bacana, fica incrível. Pronto, é só lá embaixo, assim, os 4 dedos lá embaixo, tá vendo? Só os 4 dedinhos. Você pode fazer essas pontas com alturas diferentes. Você pode fazer uma ponta com 4 dedos, uma ponta com 6, uma ponta com 2. Porque se você fizer tudo na mesma altura, vai criar uma barra, concordam comigo? Vai criar uma barra. Vai estar tudo na mesma altura. Não pode. Quanto mais irregular você montar o cabelo, mais incrível ele vai ficar. Joga essa ponta que eu fiz pra cima e o que sobrou dela. Pego a mecha que nós fizemos, jogo pra cima e pego esse contraste aí que sobrou. Da mesma forma. Mechinhas bem fininhas. Desfio. Ajeito se ficar uma parte mais grossa. Coloco a plaquete lá no finalzinho. Beleza? Encostei, ó. 4 dedinhos nas pontas. Pincel de cima para baixo, depois que é de baixo para cima. Por que primeiro de cima para baixo? Para grudar o cabelo na plaquete, senão o cabelo fica soltando. Ok? Ó, de baixo para cima, depois de cima para baixo. Se tiver o lugarzinho sujo, passa a mão, limpa, tira uma bolinha de pó descolorante, não deixa. Não deixa. Beleza? Fecha. Joga para cima. O que sobrou também, a mecha também e o que sobrou. Olha, geralmente eu uno, tá? Pego aí, olha. Da mesma forma, e aqui a gente vai repetindo, gente. Não tem segredo. O segredo é desfiar bem. O segredo é caprichar no disfarce. Eu vou fazer isso até chegar na parte de baixo. Agora eu vou acelerar o vídeo, porque a gente só vai repetindo, tá? Ó, beleza. Apoio. Pincel de cima pra baixo. E depois que grudou, aí sim, de baixo pra cima. Se você começar de baixo pra cima, vai bagunçar os fios toda na bagunça. Olha como tá limpinho, tá vendo? Ele retinho na plaquete. Porque eu já colo primeiro de baixo pra cima com o pincel. Ok? Coloco o papelzinho e fecho. E aí eu vou dando sequência. Joga essa ponta pra cima, o que restou dela. E as mechas, 2 mechas pra cima. Aí, galera, eu sempre uno as 2 partes, tá? Não, né? Mas tipo, um vídeo de 1 hora. Pra você passar pro seu... É melhor você passar picadinho, sabe? Entendi. A câmera eu acho que tem uma aguenta também, assim. Porque não precisa fazer 2 pontas, uma do lado da outra. Eu já junto as 2. O que sobrou das 2 mechas, eu faço as pontinhas. Depois de baixo pra cima. De cima pra baixo, depois de baixo pra cima. Da mesma forma. Tá bom? E aí você vai dando sequência. Até chegar na parte de baixo. Olha que disfarce incrível, gente. Não tem como se ficar marcado. Não tem como se ficar marcado. Ficar marcado. Ok. E agora nós vamos pra lateral. A parte da frente, tá? A subdivisão vai ser na horizontal, ou seja, retinho, tá? Porém, na parte da frente é diferente da parte de trás, galera. A gente não pega o espaçamento de um pente. A gente pega o espaçamento de um dedo, tá? E aí a gente costura. Ó, observe uma coisa, gente. Eu deixo menos cabelo embaixo, é diferente da parte de trás, e mais em cima. Porque eu quero essa próxima da orelha dela um pouquinho mais claro. Da mesma forma eu desfio, coloco a plaquete da mesma forma, bato o pincel ao meio ali e subo. Aí eu vou fazer na diagonal pra trás. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha, eu coloquei o papel, ó, diagonal pra trás, ok? Fecho o papel. E aí, próxima mecha, eu vou um dedo, ó, um dedo, simples assim. A parte da frente já é praticamente o espaçamento de um dedo. Eu preciso de mais mechas. Olha, eu costuro até embaixo. Deixo menos mechas escuras e a parte de cima que eu vou clarear, mais mechas, mais grossa. Ok? Coloca a plaquete. Bato o pincel na diagonal para trás novamente. Muito bem. Certifica que tá tudo bonitinho. Acabamento, tá, gente? Não tem como fazer um negócio mal feito de qualquer jeito, não. Tá aí, ó. Então, bem na diagonal pra trás. Dou sequência. Como é que vai ser o espaçamento? Um dedo novamente. Ó, um dedo, ok? Costuro até embaixo.
deixo pouco cabelo, menos cabelo embaixo para clarear e mais cabelo em cima, da mesma forma. Plaquete, bato o pincel ao meio e subo aí o disfarce na diagonal. Eu já aplico o produto na diagonal com o pincel, já vou com o pincel na diagonal, fica muito mais rápido. Muito bem, fecho. Ah, mas essa ponta eu jogo pra dentro, porque senão ela vai manchar. Olha o que vai acontecer, galera, se eu não me atentar a essa pontinha, tá? Você capricha no disfarce, mas quando você vai fechar o papel, essa ponta estraga todo o disfarce que você fez. Ó, vamos fazer um teste pra ver? Ó, fechei. Ó o que pode vir a acontecer. Olha lá, manchou tudo. Acabou todo o seu disfarce. Entendeu? Por quê? Porque você não se atentou à ponta. Você tem que deixar um espaço sem produto na ponta do papel para quando você fechar esse papel não estragar todo o trabalho de disfarce que você fez, tá? Então eu vou limpar com a toalha, bem bonitinho, para corrigir esse probleminha aí, tá? Vou lá, vou ajeitar novamente, ok. Porém agora tá tudo certinho, olha. Tem um espaço lá embaixo que eu limpei, então quando eu fecho, eu não tenho problema mais algum. Ok? Ó, tudo certo. São detalhes, tá, gente? Que a gente vai pegando com o tempo. A gente fecha, não se atenta, quando vai abrir as mechas, acabou. Tá tudo manchado, a gente não sabe por quê. Pronto, fiz 3 mechas aí embaixo, observaram? Agora, daqui pra cima vai mudar um pouquinho, tá? Porque nós não vamos fazer mais aquela mecha, aquela costura funda, sabe? Vamos pegar um pouquinho mais por cima. Olha, como que já mudou. A parte de baixo já tem uma quantidade maior. Tá? E na parte de cima, menor. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Daí pra cima eu vou ter mais escuro, porque eu não quero a parte de cima dela mais escuro. Então, eu pego uma quantidade significativa de mechas, média mais ou menos, e vou fazendo os disfarces novamente. A única diferença, depois dessas 3 mechas, é que aí daí pra cima, eu vou deixar mais mechas escuras sobrando ali embaixo, tá? Porque aí eu consigo já um contraste maior. Naquelas 3 mechinhas primeiras que nós fizemos, vai ficar mais clara, porque eu peguei a parte de cima, ou seja, eu clareei mais quantidade de mechas e deixei menos contraste, lembram? Essa é a diferença, esse é o pulo do gato. As 3 primeiras mechas você vai clarear mais mechas, e na parte de cima você vai clarear menos mechas, dessa forma, tá bom? Olha aí como mudou, tá vendo? Mudou. É diferente das 3 primeiras? Eu deixo contraste, eu deixo mecha escura. E ó, como que elas são mais fininhas também, mais delicadas. Porém, a parte de baixo, olha a quantidade de mecha escura que eu não vou clarear. Dá diferença no final. Vai ficar um contorno. Ok? Olha, faço o disfarce novamente. Sempre na diagonal para trás. Não tem segredo. Não tem segredo. Coloco o papel na diagonal. Sempre, sempre, sempre. Tá? Diagonal para trás. Fecho bonitinho. Vamos observar como é que tá essa ponta? Olha, tá vindo muito embaixo. Na hora que eu fizer ali, ó, vai dar ruim, ó. Estragou todo o trabalho que eu fiz, todo o disfarce. Logo aí em cima, olha só. Pensa, ia acabar com tudo. E a cliente ia ver essa barra. E eu só ia ver essa barra no final. Então, não dá. Tem que se atentar a isso. Ok? Então, o que eu faço agora? Eu vou ajeitar, né, isso que eu fiz. Passo uma toalha seca. E vou acertar esse disfarce. Criar o desenho certo, tá? Mexe, ó como que vai, ó. Ó, uma mais alta, uma mais baixa. Decrescente. Bonitinho. Joguei pra cima e agora eu vou limpar essa parte. Joguei a ponta pra cima, né? E agora eu vou limpar o papel. Prontinho. Limpíssimo. Fecho. Ok. Perfeito. E seguimos com a próxima divisão. Da mesma forma. Mais fininho a parte de cima. Na medida que for chegando nas últimas mechas lá em cima, atenção redobrada, tá? Cuidado redobrado. Capricho redobrado. Beleza, vai chegando nessas mechinhas em cima, lembrem que as últimas mechas, aquela capa de cima que cai sobre o cabelo da cliente tem que ser mais fininha, mais delicada. Olha o tanto de mecha que ficou embaixo. Muito mais quantidade de mecha escura, que nós não iremos clarear. E olha em cima onde eu tô clareando. Entendeu? Eu clareio, porém, menos quantidade, mais fininha, mais delicada, capricho no acabamento e tudo mais. Da mesma forma, diagonal para trás. Não tem segredo. Coloco o papel. Aqueles fiozinhos, você pode limpar assim, ó, tá vendo? Não tem erro.
Certifico-se que você tá bem aplicadinho direitinho, do comprimento, do meio para baixo eu aperto, do meio para cima eu vou com leveza. Fecho, ok. Próxima mecha. Vou dividir ao meio e vou costurar. Acerto, caso precise, vai ficar bonitinho. Costuro. Mais fininha, mais delicada. Olha, eu deixo mais quantidade escura e a parte de cima que eu vou clarear, bem delicada, gente, bem delicada. Acerto, tá vendo? Bonitinho. Ó, vou olhando. Essa aqui não tá boa, tá mais grossa, essa tá mais fina. E eu acerto. Desfio também. Tá vendo como que eu demoro mais na parte de cima? Porque é aí que mora o perigo, tá? É aí que ou você recebe 10 ou você recebe 0. A nota vai partir daí de cima. Vou colocar um papelzinho por baixo para vocês verem melhor, tá? Olha a diferença. É isso, gente, é isso. Vai chegando na parte de cima, mecha fina. Olha, coloco a plaquete da mesma forma, bato o pincel do meio para baixo, com força, com pressão na plaquete, daí para cima, leveza. Faço o disfarce todo da mesma forma. Ok, e agora eu vou fechar o papel. Ah, mas antes eu vou conferir se essa aplicação ficou perfeita. Vou reaplicar de novo, ó. Fazer caprichar aquele disfarce. Fecho. Pronto. Estamos chegando ao fim. Costuramos, fininha e delicada. Ó. Deixo muito contraste embaixo e menos contraste em cima. E da mesma forma nós vamos dando sequência. Olha, eu quero mostrar de novo, faço questão, bem fininha em cima. E agora eu dou sequência da mesma forma, e por isso acelerei o vídeo, para não ficar chatinho, tá? Olha, da mesma forma, confiro, faço a última bem fininha, desfio, coloco a plaquete, faço na diagonal para trás. E pronto, acabou. Agora, gente, eu vou começar a fazer as pontas. Lembrem? Pego a mecha, jogo ela para cima. Pego a ponta que sobrou da mecha, costuro, da mesma forma que eu fiz a parte de trás. Desfio, costuro bem fininha, tá? Bastante mechinhas, porém fininhas. Bem transparência. Coloco só lá no finalzinho, na pontinha, porque eu tô fazendo agora pontas, tá bom? Acerto ali, ó, vi que ficou uma parte da frente grossa, não gosto, tirei com o dedo mesmo. E aí eu bato o pincel pra baixo, pra grudar, e depois de baixo pra cima com leveza. Olha, não tem como criar marcação, gente, tá incrível, tá vendo? E aí eu vou dando sequência da mesma forma que eu fiz na parte de trás. Eu sempre começo de cima pra baixo. Eu vou acelerar um pouco o vídeo porque vai ser bem repetido isso daí, ó. Jogo ela pra cima, a parte que sobrou e a mecha. Pego aquela parte que sobrou novamente. O intervalo ali da mecha. Costuro, tá? Bem fininhas, bastante mechinhas e bem fininhas. Desfio. Coloco só lá na pontinha e aplico da mesma forma. Bato o pincel de cima para baixo, depois de baixo para cima. Ok? Coloco o papel, fecho e pronto. Ó, joga a mecha, essa ponta para cima, o que sobrou dela, e a mecha. E pego a parte escura, tá? E agora eu vou acelerar o vídeo, vou deixar rodando aí para vocês verem o passo a passo, que é bem repetitivo, ok? Só observarem. Gente, agora eu dou sequência aí a outra lateral, que é a mesma repetição da primeira parte, tá? Da outra lateral. Eu pego as 3 primeiras mechas mais fininhas e costuro, ó, e deixo menos cabelo embaixo, tá vendo? Ou seja, vai ter menos parte escura. Essas 3 primeiras mechas eu não deixo contraste de cor embaixo. Ou seja, aí perto da orelha dela eu vou ter o quê? Mais clareamento, e é isso que eu quero, tá? Mais clareamento na parte de baixo, na orelha, e menos clareamento na parte de cima, lembra? Então, olha, depois da terceira mecha, olha aí, o tanto de mechas escuras que eu deixo sobrando, já muda completamente.
tá? E quando chegar lá em cima, nas últimas mechas, mais fininho ainda. Nas 3 últimas mechas, você pode fazer mais fininho, tá? E deixar esse contraste todo embaixo, tá vendo? Escuro. Tá diferente, não tá? É esse o efeito que vai dar do contorno, tá bom? Segue o plano da mesma forma, olha, mais fininho, tá? Faço na diagonal para trás, da mesma forma. Na parte da frente eu subo mais, a parte de trás eu deixo mais baixo, ó, e aí vou seguindo o plano. Não tem erro, tá? E agora, terminando aí, eu vou fazer as pontas da mesma forma que eu fiz o outro lado, ok? Simples assim, olha, última, finalizei. E agora nós faremos da mesma forma. Joga a mecha para cima, pega a ponta, desfia bem fininho e faz somente o clareamento ali naqueles 4 últimos dedinhos. E vai repetindo todo o processo. Chegou o momento da franja. Olha só, pessoal, eu faço ela reta. Olha só como que ela é fininha. Presta atenção aqui na cereja do bolo, tá? As mechas da franja, elas são todas fininhas, tá? Então, eu dividi retinho. Ó, coloquei o pente lá em cima pra segurar aqueles fiozinhos novos. E eu não vou aplicar lá nas pontas, porque as pontas dela estão muito louras, tá vendo? Não vou poupar, principalmente franja, gente. Franja tem que poupar as pontas, tá? Porque ela é que mais sofre, tá bom? E nessa técnica, gente, vocês vão observar que eu vou deixar a franja sempre mais clara do que todo o restante do cabelo. A franja ela tem que estar sempre mais luminosa para clarear o contorno do rosto da cliente. Então, acaba que ela sofre um pouco mais, tá? Então, eu deixo para aplicar naquelas pontas que já estão aclaradas lá no final. Aí, olha, eu fiz a mesma forma. Peguei retinho. Vocês observaram uma coisa que eu não costurei? Eu peguei ela inteira, peguei ela reta inteira, eu não costurei. Então, a primeira mecha eu não costuro, a segunda mecha eu também não costuro, tá? Se a sua cliente gostar, preferir uma mecha, uma franja mais marcada, aí você pode fazer 3 inteiras. Nesse caso aqui, eu vou fazer apenas 2. A partir das duas primeiras, eu começo sim a costurar. Pego a próxima mecha da mesma forma, fina, tá? Fina para não marcar. Franja é sempre mecha fina. Tanto a mecha é fina, o espaçamento é fino, quanto a costura também é fina, ok? Então, olha. Aí eu não costurei, né? Porque eu tô na segunda mecha ainda. Só aplico onde tá escuro. Na lateralzinha também, olha. Vocês vão ver que eu vou aplicar. De baixo pra cima. E no contorninho ali, ó, tá vendo? Ó, apliquei porque tá mais escurinho ali. Pronto, simples assim. Só deixo pra aplicar nas pontas, lá pro finalzinho, depois que essa parte escura já clareou um pouco, entendeu? Chegou numa cor próxima das pontas, aí assim, eu aplico nas pontas só pra dar aquela limpeza, sabe? Renovar a cor. E agora nós vamos pra terceira mecha. Ó, vocês vão observar que na terceira mecha agora eu vou costurar. Então, beleza. Agora ela tá sempre fininha. Costuro. E agora eu já começo, lembra? A parte de cima a gente já começa a deixar mais cabelo escuro. Da mesma forma na franja, olha aí. Tá fininha. Porque não cria barra, sabe? Não corre o risco de criar barra quando a mecha é fina e transparente, tá? Por isso que eu falei com vocês lá na parte de baixo, que eu faço ela mais grossa, mais funda, pra caprichar no disfarce, porque você corre mais risco de criar uma barra. Eu acerto com o dedo, se eu ver que não tá legal, e dou sequência. Agora eu vou repetir até o final, da mesma forma, tá? Prontinho, finalizei a última mecha e agora nós vamos fazer as pontas. Então, eu subo a mecha, pego só a pontinha e clareio. Da mesma forma que nós fizemos por todo o cabelo, tá? Só a pontinha, ó, clarei só a pontinha. Gente, isso dá um efeito incrível no cabelo da sua cliente, tá? Vai vir aquele contorno casando entre a franja e as pontas. Prontinho. E agora eu vou pra parte de trás olhar, olha. Não tem auxiliar, não tem importância. Pega esse clipe, ó, coloca lá, segurou. Acabou, pega uma toalha. Eu gosto de seca, muitos usam molhada. E vai tirando no fundo o clareamento que você quer. Eu tô tirando aí, tá num 7 pro 8, tá? Mas até eu finalizar, vai chegar no fundo de clareamento 8. Porque continua clareando. Por mais que você tire o excesso do produto, gente, clareia meio tomzinho ainda, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Já tá aí, ó, início 7 e, ó, 8 no final. E é essa transição perfeita que tem que ficar, tá bom?
Por que que eu vou tirando com a toalha? Para esse cabelo não continuar abrindo. E não perder o fundo de clareamento. O que é perder o fundo de clareamento? Passar da cor que você quer, ir lá pro 9, pro 10, daqui um pouquinho o cabelo da cliente fica platinado. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai tirando, já tô tirando tudinho aí, ó. E eu tô limpando. Ok? Tá vendo? Eu vou com a pregadeira apoiando, não precisa de ninguém segurar pra mim. Eu faço sozinho, não precisa de auxiliar. Depois que eu tirei tudo, eu levo pra cliente pro lavatório. Ok? Deixo tudo no mesmo tom. A franja que eu deixo um pouquinho mais clara, mas nada demais, tá? Tem cliente que nem gosta da franja muito clara. Então, você vai seguir o que a sua cliente quer, o que ela gosta, enfim. E aí, gente, eu lavo o cabelo da cliente com shampoo normalmente. Enxago o shampoo, bem enxaguado. Eu vou aplicar uma máscara condicionante, mas observe que eu não aplico no couro cabeludo, é só no comprimento e pontas. Por quê? Porque nós vamos esfumar essa raiz para causar uma transição muito mais perfeita, tá? E aí eu desembaraço esse cabelo ali no lavatório mesmo, normalmente com uma escovinha apropriada. Enquanto isso, a máscara vai agindo no cabelo da sua cliente. Desembaraçou o cabelo todinho, você vai enxaguar, mas vai só enxaguar mais a raiz. O comprimento você vai deixar com um pouquinho de condicionador ainda, para quando você for fazer o esfumado, esse comprimento e pontas esteja protegido, certo? Beleza, seca o cabelo da sua cliente com a toalha e leva ela para a cadeira. Protege direitinho, amarra, ó, que bonitinho, ok. Observe esse detalhe, tá vendo? Ó, o início das mechas, onde elas estão. Você consegue ver? Tem um início. Nós só vamos esfumar o início da mecha, tá bom? Não precisa aplicar lá no couro cabeludo da cliente. Olha, daquela mesma forma, ó. Você não precisa aplicar lá em cima. Você só quer suavizar a transição da mecha. Então, eu gosto de começar aplicando, gente, nas partes de cima. Ó, já apliquei só na parte de cima, já fui pro outro lado. Olha, aplico só na parte de cima, ok? Vou pro outro lado. Por quê? Porque eu preciso que essa parte de cima esteja mais bem acabada. Por isso que eu já aplico nela para coloração. No início da coloração, nós sabemos que ela tem mais força, não é isso? Os 5 primeiros minutos, então eu já aproveito, aplico na frente, na franja, onde a cliente vê mais, né? Não pode ficar nenhuma imperfeição. E nessa capa de cima mesmo, que é onde eu quero que fique bem perfeito. Fiz isso, aí sim, eu vou voltar e vou começar. Eu gosto de começar de cima para baixo. E observe que eu aplico sempre na diagonal, da mesma forma que eu fiz a mecha, eu vou apagar, tá? Por quê? Para respeitar ali o desenho da mecha. Então, eu faço também na diagonal para trás, da mesma forma que eu fiz a mecha. Beleza? Olha, na diagonal. Vou pro outro lado e da mesma forma eu faço o esfumado. Eu vou explicar para vocês agora como é que eu gosto de fazer esse esfumado, com mais detalhes, tá? Mas vão olhando aí. Sempre alinhadinho, sempre organizado, tá vendo? Mechas é organização, ok? Reaplico e vou pro outro lado, ó, na diagonal. Você vai observando o início da mecha que você fez e vai fazendo da mesma forma. Ó, só no início da mecha. Quando chega no início da mecha, eu já paro. Eu não desço abaixo da mecha ali. E aí eu aplico e depois vocês vão observar que eu vou voltar reaplicando. Então, geralmente eu aplico a primeira vez e deixo um intervalo de 10 minutos, tá? Depois desse intervalo de 10 minutos, eu levo a cliente pro lavatório ou até mesmo na cadeira mesmo, onde for mais confortável para você. E reaplico. Por enquanto, eu só tô vindo de baixo para cima, conferindo, ver se tá tudo aplicadinho, certinho. E vou passando o pente ali, deixando tudo muito alinhadinho. Olha, reapliquei mais um pouquinho, porque eu percebi que existia ali a necessidade. E da mesma forma, eu faço no restante. Deixo o tempo de pausa de 10 minutos. E agora, sentei a cliente ali no lavatório, deixei ela sentadinha e comecei, após os 10 minutos, a dar uma puxadinha com o pente mesmo. Depois que eu puxo a segunda vez, eu deixo o tempo de pausa de mais 10 minutos, totalizando 20 minutos. Aí sim, eu vou enxaguar esse cabelo. E olha como é que eu faço. Eu seguro as pontas. Por quê? Para que essa água desse tonalizante não desça e modifique o fundo de clareamento. Então, com a mesma mão que eu seguro a mangueira, observe, eu seguro o fio, o cabelo, tá? Ó, olha, eu certifico, ó, com a mesma mão. Então, não preciso de ninguém segurando o cabelo para mim, não preciso de auxiliar. Com a outra mão, eu vou massageando
para remover por completo esse pigmento. Depois, eu junto com as partes da frente, tá? Então, eu pego as laterais e junto com aquela parte que eu já lavei de trás. Ok? Eu junto um lado, junto o outro. Pego também a franja. Ó, deixo bem arrumadinho, tá? Pego a franja e junto. Porém, eu elevo um pouquinho a franja, tá? Ó, essas partes da frente, tá vendo que eu tô subindo o ângulo da mecha? Eu não tô deixando ela baixa, eu tô subindo pra água não correr o risco de descer. Porque se descer, principalmente na franja, gente, o loiro, fica aquele cabelo verde, aquela cor... Ó, tá vendo? Eu não abaixo, eu levanto ao ângulo da minha mão, tá? Por quê? Porque se essa água desce, esfria, e a galera hoje em dia, elas não gostam muito de mechas frias, não. Foi o tempo, tá? Hoje elas querem aquele loiro mais praia, entendeu? Mais dourado mesmo. E ó, com a mesma mão que eu seguro a mangueira, eu seguro o cabelo. E com a outra mão eu vou lavando. E aí eu vou lavar bem. Olha, eu enfio os dedos lá dentro, tá? Pra sair realmente tonalizante. Então eu faço isso. O bom da cuba branca, gente, é que a gente consegue ver se a água tá realmente saindo branquinha. Mas se você não tem a cuba branca, não tem problema. É só lavar bem lavadinho. E aí segue uma dica, aplica shampoo para se certificar que ficou bem limpinho. Tá? Principalmente para você que... Eu gosto sempre de fazer isso, tá, gente? Mas principalmente para você que não tem a cuba branca. E quando você aplica o shampoo, parece que os seus dedinhos conseguem entrar mais, sabe? Desliza mais sobre o cabelo, sobre o fio. Observe que eu não soltei ainda, tá? Tô ali, enxago o shampoo, aí sim eu observo que a água saiu bem limpinha. Porque, gente, uma água... Agora eu já soltei. Se a água tiver um pouquinho suja de pigmento, não adianta. Vai modificar o tom, aquele tom praia, aquele tom dourado, vai esfriar. Ele vai perder a beleza daquele contorno dourado bonito que as clientes gostam. Apliquei uma máscara rapidinho e finalizei com escova e Babyliss. E esse foi o resultado. Mas olha só, vocês viram que eu ensinei técnica, falei sobre divulgação, atendimento, precificação, mas eu tenho muitas outras coisas para falar. Mas, infelizmente, o tempo aqui não nos permite aprofundar realmente nos assuntos. E é por isso que agora eu te convido a dar o próximo passo. Talvez você já tenha comprado outros cursos de outros profissionais e tenha desanimado, porque era só aquelas aulas gravadas e você assistia as aulas, mas na hora de aplicar, vinha um obstáculo. Aparecia um obstáculo, um desafio, e o curso não te ensinava a sair do obstáculo, a sair desse desafio. Você precisava de algo mais, precisava de uma mentoria, de um acompanhamento real. E simplesmente não teve. Ficou frustrada, com certeza, desacreditada e achou que todos os outros cursos eram iguais. Mas aqui é diferente. Aqui você vai ter acesso diretamente a mim. Vai falar diretamente comigo no meu WhatsApp durante um ano. E não é uma plataforma qualquer, onde você é só mais uma na multidão. Você vai ter mentorias semanais comigo durante 2 meses. Vai mandar suas dúvidas, os seus casos, as suas manchas, os seus erros. E eu vou te responder. Sabe por quê? Porque a maioria dos cursos por aí são aulas gravadas. Eles não dão conta de entregar um resultado que prometem no suporte. Você compra o curso, entra num grupo de 200, 300 pessoas e vira mais um na multidão, porque é humanamente impossível responder. E você faz a pergunta, sabe quem te responde? Um cabeleireiro da equipe, que muitas vezes não tem aquela experiência, porque o professor não dá conta de responder, porque é humanamente impossível responder 200, 300 pessoas. E aí a resposta vem por e-mail, dias depois, quando vem, se vier. Comigo, não. No meu curso, ele é mais seletivo, ele é mais enxuto, são poucas pessoas. Para eu conseguir olhar no seu olho, entender sua dúvida, te ajudar. Você vai aprender direto comigo, vai ter as suas dúvidas respondidas diretamente por mim. Vai ser vista, vai ser ouvida, vai ser guiada. E agora eu vou falar com vocês de investimento. O curso ele custa R$ 997, onde você pode dividir em 12 vezes, parcelas mínimas, menos de R$ 100. Eu te pergunto, o que é esse valor para você? E talvez você diga, Osana, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho cartão. Será que você não tem mesmo? Ou será que não é prioridade para você?
E se eu te disser que você teria a oportunidade agora de comprar uma casa por R$ 997, você não daria um jeito? Claro que sim. Então a questão aqui não é dinheiro, é prioridade. Se você decidir, você consegue. Você vende alguma coisa, pega um cartão emprestado, você dá um jeito. Porque quando a gente decide, a gente se move. Você não está comprando um curso, você está comprando uma virada da sua carreira, uma mudança real de vida. E agora é com você. O link está na bio do Instagram. Toma a sua decisão, saia do lugar, porque eu vou estar do outro lado te esperando, com suporte de verdade, com acompanhamento de verdade e com resultado real.